Voltamos com mais Estilo e Saúde, hoje esclarecendo dúvidas sobre saúde da mulher. Quem está aqui comigo é a ginecologista e obstetra Ana Lúcia Beltrame. Doutora Ana, a Albertina de Moçambique pergunta o seguinte: meu problema são as cólicas menstruais, ela diz. Tenho 16 anos e tenho menstruação desde os 12. O primeiro dia da menstruação é horrível. Fico com muitas dores, nem consigo andar. Tenho diarreias, vômitos e fico mal disposta, ela fala. Nos dias seguintes, as cólicas são constantes, mas não tão fortes. No último dia de menstruação, a cólica também é bem forte. O que eu faço? Por favor, me ajude, ela pede. Aqui no nosso país, a saúde da mulher ainda não está muito divulgada e as pessoas preferem aderir aos tratamentos tradicionais. Isso é verdade, muitos tratamentos antigos, né? Muitas crenças eles ainda fazem. Eu tive a oportunidade de ir a Moçambique, aliás, mando beijos para todos, são sempre muito carinhosos aqui com a gente. E muitos são perigosos, inclusive, né, doutor? O que você recomenda para Albertina? Então, na verdade, a cólica menstrual, ela é um sintoma da contração do útero. E grande parte das mulheres tem cólica menstrual. E a cólica menstrual ela pode ser primária ou secundária a alguma doença. Primária é quando ela não tem causa nenhuma, ela é só decorrente mesmo da contração uterina. Tá. Nesses casos, que é o mais prevalente, a gente faz uso muito de anti-inflamatório e para quem não quer engravidar, uso de anticoncepcionais orais que melhoram esse quadro de dor. Agora, a pílula então melhora o quadro da dor. Melhora o quadro da dor. E o anti-inflamatório não hormonal também melhora o quadro da dor. Mas é sempre importante, que essa moça vá ao ginecologista para que ela passe por um exame clínico. Por quê? Para descartar alguma doença que esteja causando essa cólica menstrual. Quer dizer, que não seja a primária, né? Que seja a secundária, consequência de alguma doença, como por exemplo endometriose, miomas uterinos, problemas ovarianos. Então ela precisa passar por uma avaliação. Tão novinha, né? Talvez ela nunca tenha passado, mas é fundamental. Fundamental, né? Que ela passe no ginecologista. Passe por um especialista. Tá ótimo, doutora. A Priscila Carvalho pergunta o seguinte: gostaria de saber quais os riscos de usar várias vezes durante o ano a pílula do dia seguinte. Quem tem hipotiroidismo controlado por medicamento corre algum risco? Pergunta a Priscila de Fortaleza, doutora. Priscila, na verdade, a pílula do dia seguinte, ela não deve ser usada como um método anticoncepcional. Super importante falar Ela não é um método anticoncepcional, ela é um contraceptivo de emergência. Por quê? Na verdade, por que ela não deve ser usada assim inadvertidamente? Primeiro, porque ela não tem a mesma eficiência do que um anticoncepcional oral. Tá. E segundo, porque a carga hormonal é tão grande que pode causar alguns sintomas, alguns efeitos colaterais, como náuseas, mastalgia, cefaleia e alterações menstruais. Então, porque é uma dose hormonal muito forte. Muito forte de uma só vez. De uma só vez. Por isso que ela não deve ser utilizada como método contraceptivo e várias vezes no ano, várias vezes no mês, como essa paciente está dizendo. Então é importante que ela procure um ginecologista para ver o melhor método contraceptivo para ela, para evitar que use. E na verdade ela fala do hipotiroidismo, ela tem hipotiroidismo também. Exato. Então, a pílula do dia seguinte não é contraindicada para quem tem hipotiroidismo. No entanto, pacientes que têm hipotiroidismo e que não é muito bem controlado, tem uma chance maior de ter alterações menstruais. Isso pode ser agravado pelo uso da pílula do dia seguinte. Doutora, a gente já recebeu outras perguntas semelhantes a essa. Eu quero fazer mais uma vez, então, essa questão para esclarecer. Essas pessoas que têm o hábito, então, né? Infelizmente, a gente sabe que a pílula do dia seguinte ficou disseminada e as pessoas usam com frequência, exatamente como a senhora está falando, como não deveria ser, quer dizer, usado como um método frequente. Ele perde, quer dizer, ele deixa de fazer o efeito que ele deveria fazer? Ele deixa de ser um problema, de resolver uma questão emergencial? Na verdade, assim, a pílula do dia seguinte, ela tem um tempo de ser tomada. Então, assim, a eficiência dela, ela vai diminuindo conforme você vai passando o tempo de administrá-la. Então, ela é mais efetiva nas primeiras 24 horas que ela é ingerida. Depois de ser 48 horas, ela ainda tem sua efetividade, mas essa efetividade cai 30%. Em 72 horas, ela ainda pode ser administrada, mas a efetividade dela cai para 30%. Quer dizer, quanto antes, melhor, então. Quanto antes, melhor. Tá ótimo. Doutora, a Mariana Monteiro agora nos pergunta o seguinte: há algumas semanas percebi que estava com uma coceira estranha e uma vermelhidão no lábio inferior da vagina. Nesse momento estava tendo relações sexuais. Parei de ter relações sexuais e depois de alguns dias a coceira e vermelhidão sumiram.
Após 4 semanas, voltei a ter relações sexuais e há 2 dias percebi que a vermelhidão e a coceira voltaram. Não sinto dor quando tenho relação, ela conta. É possível que seja alergia ao material da camisinha? Sim, é possível que seja alergia ao material da camisinha, ou seja, ao látex, ou então ao próprio espermicida da camisinha ou o lubrificante. Então ela precisa ver se ela mudou a marca, se ela está adaptada àquele tipo de preservativo. Mas é importante também que ela passe no ginecologista mais uma vez, porque para descartar outras afecções que podem cursar com a mesma sintomatologia, como por exemplo, candidíase vaginal, herpes vaginal, prima infecção pelo HPV. Porque felizmente ela conta de um comportamento muito positivo, né? Porque sim, ela usa preservativo e isso é maravilhoso, sim. fundamental. Agora, tem que realmente investigar se essa alergia é do preservativo. Se é realmente uma alergia, e se não tem nada associado, se não tem nenhum agente que esteja causando todos esses sintomas. E se por acaso ela comprovar que é alguma alergia, algum problema com a camisinha, ela mudando, por exemplo, de marca, isso pode melhorar, doutora? Pode melhorar, porque existem preservativos sem lubrificantes, entendeu? Existem preservativos que são sem espermicida, então teria que mudar o tipo de preservativo. O Estilo e Saúde faz outro rápido intervalo, mas volta em instantes. Não saia daí.